Olá, vamos retomar aí nosso bate-papo nesse SOS Nutrição Integrada. Eu deixei para vocês uma enquete para saber como anda a disposição, energia, se isso varia durante o dia, se é estável, se começa bem disposta e termina o dia super cansada ou não, se você começa super cansada e depois vai pegando no tranco durante o dia. E aí tem várias coisas que a gente pode abordar nesse sentido para ajudar vocês a melhorar a disposição. A primeira questão é a gente prestar atenção ao sono. Como anda a qualidade de sono? Tem muita gente que fala que dorme as horas necessárias e ainda assim acorda cansada. Então, provavelmente, o seu descanso, a qualidade do seu sono não está sendo suficiente para você descansar e acordar bem disposta, né? Animada, com vontade de fazer as coisas do dia, porque às vezes falta energia para o básico. Não é só uma questão de faltar energia para atividade física, às vezes falta energia para a gente para atividade diária, né? Então essa é uma questão que é importante de ficar atento. A higiene do sono, o que é isso? É como a gente se prepara para o sono, como a gente programa as nossas horas de sono, como a gente deixa o ambiente antes de dormir, se a gente estimula demais o cérebro próximo ao horário de deitar, se a alimentação tem sido muito pesada, porque nesse sentido a digestão atrapalha a qualidade do sono. E o sono nesse sentido é fundamental porque ele também faz a reposição de toda a nossa parte hormonal e de neurotransmissores. Então, uma noite de sono com má qualidade, ela pode gerar, além desse tipo de sintoma, que é o da indisposição, a gente pode também ter oscilação de humor, oscilação na fome, no apetite, na vontade de comer, que é diferente de fome, né? Vontade de comer é aquela coisa que a gente imagina e fica enlouquecida enquanto não come, né? E apetite é o quanto a gente vai ter fome no momento das refeições, comer com prazer, poder saborear a nossa refeição. No caso do público feminino, essa má qualidade ainda pode interferir no grau de TPM, nos sintomas que a gente vai ter e em muitas outras coisas, né? A outra questão relacionada à disposição é aquela queixa comum de consultório que eu recebo quando a pessoa fala assim: doutor, eu acordo super bem, aí eu almoço e depois do almoço eu tô morrendo para trabalhar. Isso pode estar muito relacionado ao hábito alimentar. Então, as escolhas alimentares que você faz, por exemplo, no almoço, podem comprometer seu rendimento à tarde. A gente tem que entender que o nosso organismo, para fazer a digestão dos alimentos, né, para o estômago trabalhar isso, intestino fazer a absorção, ele gasta sim um tanto de energia. E esse tanto de energia que ele vai gastar tem que sair de algum lugar. Então vamos entender uma coisa: se eu fizer uma refeição muito pesada, então, por exemplo, frituras, principalmente frituras de imersão, muito carboidrato, mistura de muitos alimentos, então eu ponho arroz, eu ponho batata, eu ponho carne, frango, peixe, tudo isso dificulta o meu processo digestivo. E aí, quando você senta para trabalhar, o teu corpo ele vai ter que decidir se ele digere ou se ele usa aquela energia para a atividade cerebral, mental do seu trabalho. E o que ele opta? Eu vou baixar a energia cerebral porque eu vou usar agora o máximo de energia para fazer a digestão desse monte de alimentos, senão ele vai ficar parado aí. Isso compromete o rendimento do trabalho à tarde. Então, às vezes, não é só uma questão de cansaço. Às vezes, o comprometimento do seu rendimento durante uma tarde de trabalho, além de estar relacionado a questões ambientais, né? Temperatura muito alta, a gente não lembra de tomar água. Então, a água é fundamental, até para fazer o transporte dos nutrientes que a gente consome. A hora que você senta para trabalhar e você fez aquela mega refeição,
a prioridade é a digestão. Então, é como se o corpo colocasse seu cérebro em stand-by, porque agora não é prioridade o trabalho intelectual, e sim o aparelho digestivo. Outra questão relacionada aí à disposição é, nessa fase principalmente, né, que a gente ainda está meio pós-quarentena, né, muita gente em casa, trabalhando de casa, com as atividades do lar, da casa, mas várias pessoas que não ficavam durante o dia em casa, ficando todo mundo junto, insegurança com relação a trabalho, dinheiro e tudo mais. Isso leva o nosso organismo, a nossa mente, o nosso corpo a um grau de estresse. Alguns vão ficar irritados, outros ansiosos, outros mais acuados, então mais acolhidos, mais quietos. E isso, se a gente não prover para o organismo uma gama de nutrientes que possa nutrir e ajudar o corpo a se restabelecer em termos de hormônios, de neurotransmissores, a gente não faz uma boa produção disso. Além da ansiedade presente de todo esse contexto que a gente está, começa a vir uma ansiedade ou uma depressão ou um desânimo fisiológico, né? Então o corpo, por falta de nutrientes, vai utilizar tudo que ele pode de reserva, só que ele não vai dar conta de produzir os neurotransmissores e os hormônios que nos geram a sensação de bem-estar, de saúde, de ânimo, de vontade. E não tendo essa produção, a gente não atinge esse estágio durante o dia. Então essa é outra questão onde a alimentação, a sua nutrição está muito envolvida com o seu rendimento e a sua vontade e ânimo de produzir e de render durante o seu dia. Seja ele só para o seu dia de trabalho, seja ele para o seu dia de trabalho e atividade física. Nesse sentido, também é importante dizer que a atividade física colabora para a melhora desse ânimo, dessa disposição, dessa produção de energia. E então, reservar um tempinho, nem que seja para um alongamento, um pouco de uma caminhada, ou às vezes a pessoa fala assim, olha, eu não gosto de musculação, de exercício, eu não sou educador físico, né, educadora física, então a minha dica é para boa disposição, não em termos de saúde, não em termos de indicação como atividade física, mas pelo menos fazer alguma coisa que ative seu corpo e que gere um pouco de energia e ânimo e disposição para você render melhor. Então, às vezes é um alongamento, dançar, então colocar uma música legal e dançar um pouco para soltar o corpo, para se movimentar, né? Fazer algum tipo de exercício guiado, nem que seja por um aplicativo, ou até se você quiser uma coisa mais específica, daí sim, por um educador físico, né? Procurar o auxílio de alguém que possa te ajudar a integrar também a atividade física e essa boa alimentação para ajudar no seu rendimento é bem importante, né? O próprio estímulo físico ajuda a produzir esses hormônios e melhorar a nossa neurotransmissão, a nossa parte cognitiva e muito dessa questão da disposição do empenho para o dia. Então, às vezes a gente começa o dia fazendo alguma coisinha de uma atividade física, nem que seja leve, e você sente que já tem energia fluindo pelo teu corpo, e isso vai te ajudar no rendimento diário, sim. Então, temos várias coisas aí para vocês já começarem a pensar, a programar e a executar. Lembrem de tomar água. A água está relacionada tanto com a absorção dos seus nutrientes, como seu ritmo de evacuação. Então, funcionamento intestinal depende muito de líquido. Outra coisa que quando a gente tem muita questão de obstipação e de intestino preso, também mexe com a nossa energia e com o nosso ânimo, né? Primeiro, porque um intestino que não esteja saudável, né, que não tenha um equilíbrio de flora bom e um funcionamento regular, ele mexe sim
com essa nossa capacidade de desenvolver as atividades, de ter vontade, inclusive porque a gente tem um eixo, né, que é intestino-cérebro e que age diretamente nessa parte neurológica que determina muito estados de depressão, de ansiedade, de pânico. Então, uma coisa não está desconectada da outra. Além de que, lógico, um intestino preso gera para nós sintomas desagradáveis mesmo. Então, a gente tem dor, estufamento, fica com aquela sensação de peso na região abdominal e não absorve também de forma adequada os nutrientes para poder nutrir o nosso corpo e ativar essa parte de neurotransmissor, energia, produção de energia, né? Falando em produção de energia, dietas muito restritas, sem orientação, muito cuidado. Falta de memória, mau rendimento no dia, falta de energia, tanto para atividade física como para as atividades básicas do dia a dia, também podem estar relacionados com a restrição alimentar. Tanto, por exemplo, pela baixa, excesso, né, redução radical de carboidratos, porque dependendo do ritmo do meu dia, eu preciso sim do carboidrato para produzir energia para eu poder gerar essa disposição e essa força para executar as minhas tarefas, tá? Então, muito cuidado, porque a restrição alimentar sem orientação e sem acompanhamento pode sim mexer tanto com essa parte de disposição diária, como também com a nossa memória, com a qualidade do sono. Tudo isso fica alterado. Então, a dieta é muito importante, é importante que você tenha oferta de nutrientes suficientes para o seu dia, seja vitamina, minerais, oligoelementos, como, macronutrientes, que são carboidratos, lipídios e proteína. Seja proteína de origem animal, para quem come carne, seja proteína de origem vegetal, para quem é vegetariano ou vegano. Então, muita atenção, porque uma coisa é restrição de carboidratos e outra coisa é a isenção ou o corte radical de carboidratos, de frutas. Teve uma fase, e ainda tem um pouco disso, de cuidado com o consumo de fruta. A fruta tem frutose. Será que é mais interessante um refrigerante a um suco de laranja? Um refrigerante zero, né, a um suco de laranja? Não, não é. Refrigerante não tem nutrientes, não vai oferecer o que o nosso organismo precisa, e o valor calórico do suco da fruta, ajustado a um gasto energético adequado, também vai ser utilizado, né? Ele vai ser utilizado como fonte de energia. Então, para esse tipo de orientação específica, o ideal é que você tenha, de fato, orientação nutricional personalizada para a sua necessidade. Então, espero que vocês tenham entendido sobre esse tema. Se tiverem dúvidas, pode ir lá no meu direct no Instagram, @dra.anamontesino. Me chama lá que eu respondo a dúvida de vocês. Espero que vocês aproveitem essas dicas para colocar em prática no dia a dia e melhorar a sua disposição e rendimento diariamente. Vamos integrar a nutrição à nossa vida, tá bom? Vejo vocês na próxima semana.